Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Nesta manhã, eu tenho buscado o Senhor Jesus de 3 horas. Eu tenho orado, tenho buscado o Senhor, a face do Senhor, desde quando iniciou a quarentena. E todas as madrugadas eu tenho orado e buscado, e o Senhor sempre me dá sonhos e revelações nas madrugadas. E por isso que eu vou passar agora para vocês um sonho que eu tive. Não foi sonho, foi revelação, através de uma visão muito forte da grande tribulação. Meu nome é Magda, eu sou seguidora de Jesus. Esse sonho eu tive no dia 15/2 e aguardei até hoje para passar para vocês, porque não há mais tempo. 15/2 de 2020 eu tive esse sonho. E eu vou passar para vocês agora a grande tribulação, o que eu via na grande tribulação. Aleluia, Senhor. Pai querido, soberano Deus, eu te peço agora, Senhor, seja, Senhor, boca, Senhor. Fala através de mim, Senhor Jesus. Aquebranta o coração, Senhor, dessas pessoas que ouvem agora, Senhor. Que elas possam, Senhor, ouvir com a voz do Teu Espírito Santo e que elas possam estar com o coração aquebrantado, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. A Ti será dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Tu és digno. Amém. Então, meus irmãos, o sonho da grande tribulação, que é o que se aproxima, todas as coisas estão aí, o caos está aí, e nós estamos nas dores de parto. E logo após dores de parto, nós teremos o arrebatamento, porque eu sou pré-tribulacionista e eu creio, não tenho religião, não tenho denominação, mas eu sei que o Senhor Jesus vai me arrebatar a tua igreja, porque Ele tem me dado sonhos e revelações de arrebatamento, e eu tenho estado com o Espírito Santo de Deus e Ele tem me falo comigo fortemente a respeito do arrebatamento. E eu vou falar agora a respeito da grande tribulação. Tive um sonho de toda a grande tribulação, do início até o fim. A revelação que o Cordeiro vem e que vai começar a qualquer momento. Eu falo que é grande tribulação porque no sonho não tinham mais crianças. Eu tenho um filho de 2 anos, ele não estava. E eu tenho um sobrinho de 7 anos também, e ele não estava. Então as crianças não estavam neste lugar. O versículo fala, no Joel 2:28, o Senhor fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E o Senhor Jesus me passou naquele dia um versículo que é muito forte, e é necessário que vocês leiam esse versículo, meditem nele, esse capítulo, meditem nele. Apocalipse 6, em que o Senhor inicia falando a respeito de que, havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis que vi um cavalo branco, e o cavalo estava sentado no cavalo. Sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar, e a 4ª parte da terra com a espada e com a fome, e com a peste e com as feras da terra. E havendo
aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, nos não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito: repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conversos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que vi um grande tremor de terra, e o sol tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E eis da terra e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Glória a Deus. A grande tribulação, neste sonho, eu via todos os 4 cavaleiros. E todos os 4 cavaleiros, e eu via quando se aproximava o cavaleiro amarelo, que é o da doença, da morte. Então, meus irmãos, a partir desse cenário, o Senhor me arrebatava, o Senhor Jesus, ele me arrebatava até o cenário da grande tribulação. Eu via toda a grande tribulação. O céu já estava em trevas, já não existia luz, né? Então, se vocês aprofundar, vocês vão ver que a grande tribulação não haverá mais luz, era trevas. E eu só via grito, choro, ranger de dentes, as pessoas gritavam, tudo isso era treva, e tudo estava acabado, já tinha tido terremoto, já tinha tido catástrofes, eu já não via mais ruas, eu só via escombros e pessoas gritando, e eu via como se fossem anjos da morte, anjos caídos, né, sobre aquele lugar. E as pessoas gritavam, e as pessoas gemiam, e as pessoas corriam de um lado para outro desesperadas. Não existia mais profeta, não existia mais a palavra de Deus, porque a Bíblia já não existia naquele lugar, porque eu procurava a Bíblia para ler e não tinha mais Bíblia. Já se tinham retirado a Bíblia na grande tribulação. E eu via, naquele momento, cidades sitiadas, eu via... Não era polícia, não. Eram como se fossem robôs, todos com armamentos muito pesados. Eles estavam ali, em todo lugar, eles andavam de um lugar para o outro, sitiando e torturando aquelas pessoas, como se estivessem perseguindo mesmo. Eu vi os cristãos sendo perseguidos, eu vi os cristãos que não foram arrebatados sendo perseguidos. Eu vi o cristão sendo degolados, sendo colocados em mesmo lugares, como se fossem em lugares de valas mesmo. Eles jogavam aqueles cristãos naqueles lugares e degolavam alguns, e outros eles atiravam, e outros eles torturavam. Aqueles robôs em forma de soldados. Eram sitiados, a cidade era sitiada. E naquele momento, depois, o Senhor me levava em um lugar, e ele me arrebatava até um lugar onde havia tido desmoronamento, onde pessoas estavam por baixo da terra, em escombros, como se tivesse tido deslizamento, um terremoto muito grande. As pessoas gemiam e queriam sair daquele lugar, mas não tinha como sair porque já estava tudo soterrado. E eu via os gritos daquelas pessoas. Eu via também, meus irmãos, quando alguns familiares, parentes, pessoas próximas, amigos, pessoas que eu conheço, irmãos até na fé, eu via eles também desesperados, correndo de um lugar para o outro, e desesperados, não sabiam o que fazer, e eu tentava pregar o evangelho e falar que Jesus era o suficiente Salvador, e o Senhor Deus, Jesus, falava para mim: não tem mais tempo, neste momento não vai ter mais como se falar de mim, minha filha, porque já foi falo, e eles já estão na grande tribulação.
E eu via todo aquele caos, aquele terror, e eu via pessoas, os anjos caídos, eles torturavam aquelas pessoas, e eu via muito fogo, fogo caindo do céu, eu via como se fossem meteoros caindo, e não paravam, meus irmãos, não cessavam. A destruição, as catástrofes não cessavam. Era um momento de terror. A grande tribulação será um momento de terror. Então você que está aí e não conhece, não sabe a palavra de Deus, procure saber o que é a grande tribulação, porque ela se aproxima. Eu via como se fosse uma cidade, e nessa cidade tinha só escombros, mas eu também via o armamento pesado, e eu via eles se preparando para uma grande guerra. Essa grande guerra, eu creio que seja o Armagedon, que é na hora que o bem, né, vencerá o mal, que será na hora que Jesus virá com a tua igreja, o Senhor dos Exércitos, e vai aniquilar com o mal. E eu via eles já com os armamentos, eu via o anticristo, ele estava sorrindo. Ele estava sorrindo porque já tinha havido muitas mortes, já haviam havido uma carnificina, ele já tinha se apropriado de muitas almas, e eu vi ele sorrindo e ele falando: prepara tudo, porque agora a gente vai terminar de acabar com o que a gente precisa. Com os que precisamos acabar, exterminar. E ele já preparava tudo. E eu via ele dando risadas. O sorriso dele era estarrecedor, como um sorriso de quem é mau. O diabo, ele não presta. O Senhor fala na palavra que ele veio para roubar, destruir e matar. Então ele é desse jeito. E eu via tudo aquilo, aquele cenário, sangue, pessoas desesperadas, eu via pessoas destroçadas, eu via pessoas querendo, se jogando de prédios que nem existiam mais prédios, eram escombros, eles se jogavam e não morriam, tentavam se suicidar, mas não conseguiam morrer, porque a morte já não estava lá. E meus irmãos, o que eu via naquele momento é que eu falava com o Senhor: Senhor, por que as crianças não estão aqui? Ele falava: porque a igreja já foi arrebatada, por isso que as crianças não estão aqui. E ele me levava naquele cenário, e quando eu via tudo aquilo, e eu via aquela destruição, eu falava para ele: por que essas pessoas estão aqui? Porque eu via pessoas que pregavam até a palavra de Deus, eu via pastores que se dizem pastores neste tempo, nas trincheiras, como se tivessem na trincheira, porque os irmãos, muitos que estão perdidos e não estão despertos e não estão realmente vivendo a sã doutrina que eu falo é a doutrina de Deus, é a doutrina do Senhor Jesus, que está na palavra, o que o Senhor Jesus pediu para que fizéssemos. Então, eles que não estão vivendo na presença do Espírito Santo de Deus, eles não estão vivendo no pecado, eles mesmo cobravam daqueles que se diziam pastor. Por que não foi avisado? Por que vocês não falaram? Por que vocês não disseram que era pecado? Por que vocês não falavam? Por que vocês não falaram que eu teria que me consertar, que eu teria que me arrepender dos meus pecados, eu não poderia mais praticar esses atos? Muitos falavam, e aqueles pastores eram colocados nas trincheiras. Então, meus irmãos, tudo isso eu vi esse caos, eu vi fogo, eu vi meteoro, eu vi trevas, eu vi ranger de dentes, eu vi grito, eu vi os cristãos que ainda restaram sendo degolados, sendo mortos, eu vi pessoas tentando se matar, se suicidar, mas não tinha como se suicidar. Eu vi o cenário da grande tribulação que se aproxima. Então, que você nessa manhã tenha visão, que você tenha visão espiritual para conseguir perceber tudo o que acontece agora, porque agora só é o despertamento e o avivamento. Ainda tem tempo, ainda estamos no tempo. O Senhor Jesus ainda está voltando para arrebatar a tua igreja. Não queira ficar para a grande tribulação. E você aí que tem que consertar, voltar para o Senhor Jesus, eu repito novamente, volte para o Senhor Jesus. Existem os comentários aí embaixo neste canal, e esse é o momento de você publicar e confessar que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador da tua vida. Então você fala teu nome.
Eu me arrependo dos meus pecados e aceito o Senhor Jesus como único suficiente Salvador. Me sela, Senhor, com o teu sangue precioso, em nome de Jesus. Então você confessa nesses comentários, vou orar por vocês e todos os irmãos estarão também vendo que você está publicando o Senhor como único suficiente Salvador da tua vida e se arrependendo dos seus pecados. Você que se desviou, renova a tua aliança agora com o Senhor. Fala eu, renova a minha aliança com o Senhor Jesus. Aceita, Senhor, me aceita, Senhor, de volta. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Sela-me com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vou fazer a oração por vocês. Façam, meus irmãos, porque ainda é hora. Não queira ficar para a grande tribulação que se aproxima. Não queira ficar. Ainda há tempo. E por isso eu sou boca de Deus para falar com você nesse momento. Então é a hora de despertar. É a hora de acordar. Não tem mais tempo. Vá para a palavra, vá para o joelho, vá para a oração, se consagre, se santifique, jejue, faça propósito e espere em Deus, porque o momento está próximo. E se não acontecer por esses dias, o arrebatamento, creia que irá acontecer. Espere, porque o momento é do Senhor, o tempo e a hora é dele. O tempo e a hora é do Senhor. Amém?